Muito prazer, eu sou o Príncipe e recentemente no YouTube eu resolvi postar um vídeo de apresentação antes de postar algum conteúdo por inspiração de outro jovem. Para quem não assistiu o primeiro vídeo desse canal, é sobre o Lich, que estou mencionando, e por mais que talvez não ajude muito, eu vou deixar o link do canal dele aqui no primeiro comentário fixado, porque ele respondeu aquele vídeo e literalmente me fez levantar da cama às 3 horas da manhã para eu vir escrever esse roteiro aqui de 4 folhas. Bom, se você realmente não viu o primeiro vídeo, houve uma parte em que eu citei 3 transtornos que eu possuo, e aquilo não fazia parte de nenhum personagem, mas ficou evidente que a ênfase deles era para a insônia. Até porque um príncipe não seria capaz de não ter sono se sequer possuísse insônia, certo? Certo? Bom, na verdade não. Pessoas podem ter insônia crônica, como transtorno que dura para a vida toda, e é o meu caso, mas também podem ter fadiga por episódios de insônia, e também podem não sentir vontade de dormir. Entende como são coisas diferentes? Acho que muitas pessoas desconhecem o conceito de empatia. Eu ficaria muito grato se alguma pessoa com conhecimento em psicanálise e ou psiquiatria colaborasse mais com esse tema aqui nos comentários, para ajudar um pouco mais as pessoas que podem sofrer com esses problemas e nem saber. Mas vejamos, não ter vontade de dormir. Isso não é uma doença, é só preguicinha ou procrastinação de vagabundo que quer jogar, né? Um artigo científico da Cielo diz que a ausência de vontade de dormir, mesmo sem insônia, pode estar relacionada a diversos fatores, como estresse, ansiedade, uso de substâncias estimulantes como a cafeína, alterações no ritmo circadianos, que para quem não sabe vem de dia, né? Circadiano é o círculo do dia, ou condições médicas subjacentes. É importante considerar que a insônia não se resume apenas à dificuldade de iniciar o sono, e é isso que as pessoas confundem muito, mas também inclui a incapacidade de mantê-lo ou a sensação de sono não reparador. E é sério, esse último trecho que eu citei de sono não reparador é muito, mas muito relevante. Para quem quiser dar uma pesquisadinha, pesquise sobre sono REM. REM. Isso é muito importante. Bom, portanto, a falta de vontade de dormir pode ser um indicativo de distúrbio de sono ou de outros fatores que afetam a qualidade do sono. O sono controla inúmeros hormônios e neurotransmissores em nossas vidas, e muitas vezes negligenciamos isso. Eu mesmo já fui um zumbi por um ano inteiro na Federal. Já dormi dia sim, dia não, dormia 3 horas por dia. Fiquei 5 dias em série, acordado. E todos esses episódios que eu tô te contando foram mais de uma vez, entende? Você quer se tornar assim? Vai cuidar direitinho do seu sono e fazer menos coisas como eu. Fazer menos coisas. Bom, falando nisso, o outro transtorno que eu falei é o TDAH. E honestamente, ele merece um vídeo inteiro pra ele. Mas pense em um caos na sua mente. O delírio dos afortunados os desviam de seu horizonte. Na minha opinião, pelo menos. O quê? Sou diferente de todo o tom do vídeo? Não entendeu? Tá bom. Vou lhe contar uma pequena historinha para falar sobre isso. E eu peço que você tente imaginar essa história junto comigo. Há muito tempo, havia um simples cavaleiro que prestava suas contingências diárias, fazia seus afazeres laborais na vanguarda do exército do reino e, por fim, treinava todos os dias. No entanto, ele era muito desleixado. Tão desleixado a ponto de sequer ligar para as pessoas que zombavam dele por isso. Mas não se engane, ele não era orgulhoso ou desprezava quem fazia isso. Era puramente por falta de percepção. Esse cavaleiro não se dava muito bem em nenhuma função ali. Em combate, costumava ficar entre os piores. Em estratégia, sequer se fala. Sua única proficiência era sua força colossal, devido à provável genética de sua família e aos seus treinos diários. Mas de pouco importava se o oponente ganhasse no fim. No reino em que ele habitava, o sistema de classes funcionava de uma forma peculiar,
e meritocrática. Cavaleiros com enormes conquistas, como conseguir cabeças ou tesouros de dragões, poderiam ascender para barões, duques, e em algumas ocasiões políticas poderiam haver até uma troca de família real. Então, literalmente, um cavaleiro lendário poderia se tornar um rei ou até um príncipe. Bem, como eu dizia, certo dia nosso querido amiguinho havia se perdido em uma patrulha durante a noite e se deparou com um caminho montanhoso. Sinceramente, eu não vou enrolar muito aqui não. Em qualquer fábula como essa, os protagonistas acabam em algum covil ou toca de alguma criatura lendária. E ali, realmente, eu vi a criatura mais bela que teria visto até o momento da minha vida. Um dragão de escamas cristalizadas, adulto, em repouso. Suas cores eram totalmente compostas por um roxo reluzente e negro. E só de lembrar daquela cor obsidiana, minha vida passa diante de meus olhos. Alguns dragões antigos possuem capacidade de telepatia para comunicação com criaturas que possuem redes neurais com impulsos eletromagnéticos, que nem o nosso cérebro. É como se fosse uma forma de comunicação por eletricidade. Bom, acho que isso já está se alongando um pouco. Vamos ao que importa. O dragão acordou e o cavaleiro não conseguia reagir. Mas de antemão, ele não sentiu medo, e sim confusão. Era de se espantar a racionalização que aquele garoto manifestou. O dragão também ficou perplexo. Pensou algo como: o que esse inseto pensa que está encarando? Bom, contudo, apenas uma coisa saiu da boca do nosso cavaleiro, depois de muitos segundos de admiração. Magnânimas. Essa foi a palavra que o nosso cavaleiro falou. E o dragão? O dragão não entendeu o motivo daquilo. E depois de um tom de naturalidade, o idiota do cavaleiro estava andando em círculos e falando que magnânimas são suas escamas e que essa foi uma palavra que ele havia aprendido há uma semana atrás com sua amiga que sabia ler livros, pois então o cavaleiro disse tudo aquilo que era muito lindo e que se ele o quê? Um lapso cortou sua linha de pensamento por água abaixo, e ele se tocou que uma única baforada da criatura seria o suficiente para pulverizar seu corpo inteiro. O dragão, então, começa do seu lado da conversa depois de, surpreendentemente, muito escutar desse humano muito imprudente. Ele conta que a hostilidade de dragões de obsidiana advém apenas da empatia daqueles próximos. E como o cavaleiro não quis levar ele como um troféu ou nem roubar nada dele, não houve desejo de fazer um churrasco. Ele conta que ele é um humano estranho e que é o primeiro que ignorou completamente a presença de um ser tão colossal, para contar sobre um simples elogiozinho que ele aprendeu. Ambos conversaram sobre seus mundos, e o dragão, como de costume, guardava seu tesouro na caverna. E se você acha que o cavaleiro vai sair ganhando alguma coisa extraordinária, como em contos normais, você tá bem enganado. E para quem não sabe, dragões são praticamente guardiões de preciosidades, como tesouros, ouro e outras coisas. Na verdade, o maior prêmio do cavaleiro foi ser instruído a voltar para o reino e contar essa história que ficou marcada como só mais uma história de pescador em tavernas. Bom, ninguém acreditava em nada que ele dizia. Geralmente é aqui que as fábulas colocam as morais, né? Bom, eu acho que o cavaleiro não ganhou ou não aprendeu moral nenhuma. E a história não pôs isso à prova. Seria muita hipocrisia dizer que a falta de percepção dele o salvou num momento crucial. Eu acho que não. No meu ponto de vista, esse antigo cavaleiro aprendeu que outros seres também possuem mundos diferentes. Ele conversou e virou a noite com um dragão. Pois é, desde o cargo baixo a dificuldade para dormir já era presente. Enfim, empatia, lembram? O cavaleiro continua sendo quem ele é. Mas honestamente, deixem não ser assim. Um dia ele pode ter conseguido algo diferente justamente por isso. Para quem não sabe, hiperfocos são basicamente uma cocaína em alguma tarefa. Como por exemplo,
jogar um jogo ou aprender métodos de montar um cubo mágico. Se você hiperfocar nisso, você vai acordar e vai começar a jogar aquele jogo sem nem sentir fome ou sede. Quanto mais jovem as pessoas com TDAH possuem hiperfoco, mais intenso eles costumam ser, de acordo com o relatório de recomendações da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, e fez um artigo onde contava sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o nosso famoso TDAH. Resumindo tudo isso, crianças sofrem mais. E quando não tem suporte, elas crescem acreditando que são incapazes ou possuem foco na cabeça, como muitas pessoas diziam lá na época de 90. E meu Deus do céu, eu odeio esse termo. E, enfim, depois disso a bola de neve já foi montada. Bom, e a superdotação? O último dos 3 transtornos. Olha, se você quis ver esse vídeo todo, uma parte dela já foi explicada, mas o lado escuro dela merece ser um vídeo inteiro também. Bom, mais uma vez, obrigado, Lit. Eu espero que você cresça muito. São 4h46 da manhã no momento em que eu tava escrevendo o roteiro, e agora são 5h40 da manhã aqui. Eu não dormi, mas tá tudo bem. Mas, tirando o Lit, você? A história já acabou. O que é que você tá fazendo aqui ainda?